Boa noite a todos os telespectadores do CDD e o Fonai TV. Está a iniciar mais um programa de olho na administração pública. Bem, tal como temos vindo a fazer desde o início das nossas atividades televisivas, hoje também havemos de fazer um tema extremamente importante e até mesmo impactante. Por que é impactante? Bem, hoje havemos de falar sobre um tema ligado a valores. Quem nunca ouviu falar sobre valores? Bem, porém, havemos de falar especificamente sobre a ética. Não aquela ética social e por aí em diante, e nem mesmo aquela ética dos filósofos, dos Sócrates e por aí em diante, mas havemos de falar sobre a ética num local específico, que é na administração pública moçambicana. Ou seja, hoje havemos de entender qual é o papel da ética no setor público. E também havemos de responder uma pergunta de provocação. Por onde é que tem andado a ética no setor público? Bem, antes de mais, antes de darmos início ao nosso debate ou à nossa conversa, vou pedir à produção para que passe uma pequena reportagem referente à ética, de forma ao telespectador sentir-se um pouquinho mais abalizado a respeito de tal coisa. Por favor, produção. A ética é um debate oriundo da filosofia, tendo recebido o pé de partida por Sócrates. Dada a sua relevância em todas as áreas nas quais há interação entre os homens, o debate sobre a ética ganhou espaço também na administração pública. Ora, num contexto em que a corrupção burocrática é a principal característica da administração pública, assim como o mau A ética é um debate oriundo da filosofia, tendo recebido o pé de partida por Sócrates. Dada a sua relevância em todas as áreas nas quais há interação entre os homens, o debate sobre a ética ganhou espaço também na administração pública. Ora, num contexto em que a corrupção burocrática é a principal característica da administração pública, assim como o mau atendimento, que é cada vez menos humanizado, sobretudo nas unidades sanitárias, há necessidade de nos perguntarmos qual tem sido o espaço ocupado pela ética na administração pública. Na edição de hoje do programa de olho na administração pública, vamos debater em torno da seguinte questão: por onde anda a ética no setor público? Bem, depois de termos visto essa pequena reportagem, esperamos sinceramente que ela tenha caído para si das melhores condições possíveis e vamos dar prosseguimento à nossa conversa aqui com o meu convidado e passo a partir de agora a lhe apresentar. Ele é formado em administração pública. Seu nome é Celso Parafina, não Celso Parafina, literalmente, contudo, é o Celso Parafina como apelido e passo a partir de já a lhe cumprimentar. Boa noite, Parafina, e sinta-se à vontade aqui no programa de olho na administração pública. Muito obrigado pela calorosa recepção. Devo dizer desde já que é um enorme prazer para mim estar nesta casa e, sobretudo, a discutir um tema de grande relevância para aquilo que é a consolidação de uma sociedade infinitamente mais justa e muito mais correta. Muito obrigado. Bem, o prazer, na verdade, é todo nosso. Para quem não sabe, o Parafina foi o presidente da Associação de Estudantes do IJRE. Antes de tornar-se João Sano, ele foi o presidente da Associação dos Estudantes daquela universidade, na altura daquele Instituto Superior, e é de nosso total agrado lhe ter aqui no programa para falarmos sobre um assunto extremamente importante e urgente, que é a ética no setor público. Mas, antes de mais, Parafina, falar de ética é necessariamente, de alguma forma, lembrar a teoria da filosofia, entrarmos um pouquinho na sociologia, falarmos sobre relações interpessoais e por aí em diante. Contudo, tem como nos dizer de forma mais ampla possível o que vem a ser a ética? Talvez, se for possível, trazendo esses todos os elementos de forma a englobar tudo isso que eu já tinha mencionado aqui. O que é ética num sentido mais vasto possível? Eu costumo definir a ética como a diferença
entre aquilo que nós faríamos se vivêssemos num mundo sozinho e aquilo que fazemos porque vivemos num mundo com pessoas que têm o mesmo direito de obter o mesmo grau de contentamento, de felicidade quanto nós. Permita-me lhe explicar. Eu gosto de cantar no banho. Quando estou a tomar banho, eu gosto de cantar. E olha que eu canto muito bem. Mas, enquanto eu gosto de cantar, enquanto eu tomo banho, a minha mãe gosta de ver a sua novela das 17, novela das 18 e por aí fora. Então, pela consciência de que a minha mãe está a ver a novela dela, eu devo submeter os meus impulsos emotivos, a minha vontade de cantar em voz alta, ao direito que a minha mãe tem de acompanhar a sua novela. Então, a ética vai ser, no caso vertente que refere à administração pública, um padrão que vai nortear, vai conduzir o comportamento e a conduta do indivíduo, no caso vertente, digo mais uma vez, a conduta do servidor público a agir da melhor forma, da forma mais correta possível, de modo que este possa alcançar aquele que é o objeto finalístico da administração pública, que é o bem comum. Ou seja, é a submissão dos nossos apetites, das nossas vontades, ao interesse da coletividade e das demais pessoas que conosco convivem. Bem, mas antes mesmo, acabou-se adiantando um pouquinho com relação à ética aplicada à administração pública. Eu queria entender como é que a ética passou a ter alguma relevância nos estudos relativos à administração pública em geral. É de difícil precisão a procedência da ética no âmbito da administração pública, pelo que os estudiosos, os tratadistas desta matéria preferem afirmar que a ética na administração pública é tão anterior quanto a própria administração pública. O interesse pela forma como a administração pública, a gestão das potestades públicas, do patrimônio público é feito, este interesse é tão anterior quanto à origem da própria gestão da coisa pública. Desde o momento que os indivíduos compreendem que é preciso transferir esta capacidade, este direito, esta possibilidade de gerir aquilo que é bem público a determinados indivíduos que presumidamente detêm melhores condições para gerir a coisa pública, a ética estava lá, porque a gestão da coisa pública impele ou exige necessariamente, de forma inexorável, um pouquinho de embasamento ético. Contudo, queria também entender, a partir de já, falar sobre ética na administração pública é falar sobre um valor indispensável para que os interesses públicos sejam materializados da melhor forma possível. Ou seja, é possível que uma administração pública funcione sem que exista a ética? Um dos caráteres que subjazem naquilo que é a concepção da própria administração pública é a satisfação das necessidades coletivas. E a satisfação das necessidades coletivas parte necessariamente por uma administração pública virada essencialmente à realização do interesse dos indivíduos singularmente classificados. Ora, vejamos, eu creio que é difícil pensar numa administração pública satisfatória, numa administração pública literal, onde não exista um padrão ou uma elevação daquilo que é a vontade de realizar eticamente os interesses dos cidadãos. Eu quero acreditar que num cenário onde não exista aquilo que nós chamamos de ética, no caso vertente do nosso tema, é impossível pensar numa sociedade que realize os interesses dos cidadãos, a não ser que o interesse desta coletividade seja exatamente abster-se da ética, o que eu acho improvável. Bem, Parafina, estamos a falar de ética, que é, digamos, uma característica pessoal da pessoa, desculpe a redundância. Ou seja, estamos a falar sobre o quão a pessoa está inclinada a fazer o bem ou até mesmo a fazer o mal, segundo aquilo que é a classificação do grupo em que ele faz parte.
Mas estamos a falar da administração pública, e falar sobre a administração pública é falar sobre uma instituição legalista. Sendo a administração pública uma instituição totalmente legalista, daquelas que fazem apenas aquilo que a lei permite ou deixa de fazer, qual é a distância que existe entre as normas, ou seja, as leis, e a própria ética? Existe alguma diferença? Qual é a necessidade de existir ética no setor público, existindo também leis e normas que regem aquele setor público? Não é possível termos uma administração pública totalmente satisfatória, ou aquela administração pública que realmente responde com aquilo que são os interesses da coletividade, sem que tenhamos que usar a ética, ou sem que tenhamos que incluir a ética dentro da própria administração pública, uma vez que a administração pública está cheia de leis. Questão muito interessante aqui coloca. Se calhar eu deveria começar esta resposta trazendo à luz de que toda e qualquer norma jurídica tem dentro de si um princípio ético. Como diria o professor Patrício, do Instituto Superior de Relações Internacionais, instituição na qual eu fui formada, se nós pegarmos num bisturi e abrirmos a norma jurídica, dentro da norma jurídica nós encontraremos bisturi, eu tenho ouvido a expressão bisturi em filmes, novelas, em seriados, mas sinceramente eu não sei o que significa bisturi. É algum objeto cortante? Bisturi é um objeto cortante que é usado em cirurgias. Então, se nós fizermos uma cirurgia numa norma jurídica, nós encontraremos na norma jurídica lá um pouco da ética, porque toda ética, toda norma normativa assim que carrega de per si um pouco daquilo que seria a ética, na ideia de que as normas jurídicas vêm regular, vêm dinamizar, vêm aperfeiçoar o processo da convivência humana, a ética se encontra lá. Questionava se era possível nós termos uma administração pública, visto que ela carrega em si regulamentos, normas, leis, e nós colocarmos, se calhar, de lado um pouco a ética. Impossível, porque estas normas, elas são de per si uma manifestação da vontade ética da sociedade, da consciência ética da sociedade, tendo sido realizada por determinados indivíduos que foram escolhidos por nós, cientes de que eles compreendem ou agem também de forma ética. Se as normas têm elementos éticos, por que voltar a falar sobre a ética no setor público? Já temos as normas, a administração pública já tem as normas. Tendo as normas essas que têm consigo a ética, por que voltarmos a falar sobre a ética no setor público, visto que nós já temos alguns elementos, alguns recursos que carregam em si, ou são intrínsecos a elas, a esses recursos, a ética? Não queria nada de complicar, é só para deixar as coisas mais claras possíveis. São interessantes que deve perceber que enquanto fala eu vou esboçando aqui um sorriso, porque isto traz-me diversas recordações a respeito daquilo que a literatura traz-nos a respeito da ética. Bom, a ética não pode de modo nenhum ser compreendida como um conhecimento acabado. Como diria o professor Clóvis, para mim um dos melhores filósofos da contemporaneidade, se a ética fosse... Clóvis de Barros? Sim. O brasileiro? Sim, Clóvis de Barros. Se a ética fosse uma tabela de condutas e comportamentos elencados entre aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer, de certo que amanhã, ao amanhecer, nós teríamos esta tabela caducada, porque os dilemas éticos, as situações que exigem esta reflexão constante a respeito da ética são emergentes, circunstanciais e a cada instante novos. São situações específicas, situações jamais vividas, que vão se originar e que vão exigir
que uma reflexão no âmbito da ética seja feita para que a gente possa resolver o problema concreto. Como quem diz, nós temos de fato os regulamentos, as normas, temos tudo isto, mas as situações que exigem resolução por parte do gestor público, por parte do servidor público, são contemporâneas e, mais do que contemporâneas, são emergentes, são situações específicas que exigem, para além dos regulamentos existentes, uma capacidade de análise, de reflexão, uma capacidade de eleição da melhor conduta em função da circunstância. Então, simplificando, falar sobre a ética é falar sobre algo que pode ser aceito hoje e agora, porém amanhã poderá não ser, por conta do dinamismo no qual a sociedade se encontra. Não necessariamente. Falar da ética é falar de situações ou de princípios de conduta que nós adquirimos e adotamos hoje e que vão nos ajudar a tomar decisão a respeito de situações que nós ainda não vivemos. Não é sobre um processo de retrocesso em relação a situações anteriores a nós, mas é sobre um conhecimento, um embasamento teórico e prático que nos há de permitir decidir, escolher a conduta de maior valor em situações que ainda não vivemos, mas que eventualmente poderemos viver. Perfeito. Já demos aqui acabou de dar uma espécie de uma aula de sapiência, isso é uma aula de sapiência, e espero que o caro telespectador esteja totalmente atento, porque eu também estou a aprender de forma significativa sobre a ética de forma generalizada. Ainda não entramos na ética no que diz respeito ao próprio setor público, ou seja, o setor público moçambicano em particular, ou se quisermos, a ética na administração pública. E passo a partir de já a perguntar ao Parafina, em que estágio se encontra a ética na administração pública moçambicana? Extremamente... Desculpa, Parafina, antes mesmo de responder à questão, sobre até que ponto a ética está harmonizada com aquilo que é a administração pública moçambicana, eu queria fazer a leitura de uma série de webinars que vão acontecer aqui. Me permitam cabular através do meu telefone. O CDD dá as boas-vindas à primeira de uma série de 3 discussões virtuais a serem realizadas na quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, das 15 às 16h41. Isso no horário de Maputo, da Pretória e de Harare. Este webinar dá o início a um projeto apoiado pelo governo do Reino Unido, que visa promover e facilitar a implementação efetiva dos princípios voluntários sobre a segurança e direitos humanos em Moçambique, com particular enfoque na província de Cabo Delgado, para minimizar o risco de abuso de direitos humanos e incidentes relacionados à segurança nas comunidades e promover transparência e boas práticas de responsabilidade social corporativa. Não perca esse webinar e voltamos para o meu candidato, que vai responder à pergunta: em que estágio a administração pública se encontra no que diz respeito à ética? É uma questão muito melindrosa analisar o estágio da administração pública nos dias que correm ou na contemporaneidade, sobretudo em Moçambique, onde nós temos diversas variáveis que vão influir no processo de eleição de determinadas condutas por parte do servidor público. Alguns estudiosos vão trazer a ribalta o fato de que, para países africanos, é uma visão que eu pessoalmente não gosto, pois particulariza a África em relação ao restante do mundo, mas é importante trazermos aqui porque ajuda-nos a refletir de melhor maneira. Alguns estudiosos vão trazer a ribalta o fato de que em África é um pouco mais complicado e um pouco mais complexo refletir questões ligadas à ética, à corrupção e por aí fora, por diversas razões. Um dos fatos que, ao meu ver, acaba empiricamente sendo observável, passa a redundância, é que os africanos eles têm uma maior responsabilidade por conta da forma holística com que os africanos encaram a vida, têm uma maior responsabilidade em relação
a sua comunidade, as suas famílias, as suas sociedades em relação ao próprio Estado. E disto resulta o fato de que, havendo, hipoteticamente, uma situação para escolher entre ser ético... ser ético ou não, numa situação de um caso concreto de apuração, sob o ponto de vista normativo de um determinado candidato, por exemplo, e um parente, a balança pesa um pouco para o lado do parente, por conta desta responsabilidade que subjasa ou que está implicitamente embutida aos africanos, por conta da visão e da forma holística com que eles olham a vida. Então, há um conjunto todo de dados literários que enfocam a dificuldade de gestão da ética em contextos como o nosso. Mas eu não gosto muito desta visão, eu gosto de olhar as coisas de outro modo, olhando para aquilo que é a realidade concreta com que nós vivemos, ou que nós vivemos em Moçambique. Nós vemos um cenário que é caracterizado por diversas variáveis, como salários baixos, entendidos como baixos, porque também afirmar baixos pode ser um pouco discutível, visto que este salário, a análise deste salário é um tanto subjetiva, né? Mas entendidos como insuficientes para a manutenção do bem-estar do próprio indivíduo, visto que o custo de vida vai sendo elevado, o processo de educação, alguns estudiosos, eles advogam que a educação é de forma indelével, importante para o processo da construção de uma conduta ética e de elevação dos padrões éticos da própria sociedade. O que eu quero dizer é que há diversas variáveis que vão influir no processo da avaliação de padrões éticos, sobretudo em contextos como o nosso, países subdesenvolvidos ou a caminho ainda do dito desenvolvimento. Bem, eu só queria não necessariamente trocar em 500, mas talvez, e também caso esteja a ultrapassar aquilo que são os limites da sua abordagem, vai me dar aqui uma chamada de atenção. Contudo, caro telespectador, estamos a dizer aqui, o Parafina está a dizer, ou acaba de informar, que falar sobre a ética num contexto como o nosso, num contexto de países periféricos ou países pobres como os nossos, em vias de desenvolvimento, ou em África, se quisermos tornar as coisas mais simples. É difícil falar sobre a ética, é difícil ter uma conduta ética. Por quê? Porque o homem africano tem mais proximidade a cumprir com aquilo que aprendeu lá em casa, ou seja, a tentar cumprir com aquilo que são os interesses da sua família. Em primeiro lugar, vamos estabelecer uma pequena hierarquia. Ele está preocupado em responder positivamente aquilo que são os interesses da sua família e depois da sua comunidade, e ele coloca o Estado no terceiro lugar. Então isso significa que se ele estiver numa condição em que precise em que ele tenha que escolher entre satisfazer o Estado ou satisfazer a sua comunidade, a sua família, ele vai preferir primeiramente satisfazer a sua família, depois a sua comunidade, e só depois disso é que vai satisfazer o Estado. O Estado diz: vamos falar de nepotismo, por aí em diante, e etc. Nepotismo está errado, não podemos colocar as pessoas das nossas famílias e por aí em diante. Mas porque ele está mais próximo? Porque o seu compromisso está ligado à sua família, ele vai primeiramente meter aquele seu familiar num determinado cargo público e só depois disso é que vai pensar no Estado. É isso, né, Parafina? A lógica trazida pelos diversos tratadistas a respeito da ética e corrupção versa, de fato, em torno desta responsabilidade, que este maior compromisso, né, que existe parte dos gestores da coisa pública em relação a estes todos os atores, em paralelo ao Estado. É uma abordagem que requer a nossa atenção e análise. Desculpa, produtor. Ela vai entrar aqui ou vai aqui? Tá bem, ok.
Ok, está certo. Bem, o programa está sendo gravado em direto, essas coisas aqui acontecem. Contudo, vamos dar continuidade ao nosso programa. E, bem, já falou sobre a administração pública sob o ponto de vista geral. E agora, no que diz respeito à administração pública moçambicana, qual é o relacionamento entre a ética e a administração pública moçambicana neste momento? Se quiser, pode falar sobre o Gabinete Central de Combate à Corrupção, que foi o seu estudo de caso, no qual tu terias procurado entender em que medida os princípios éticos e odontológicos têm sido aplicados no seio daquela organização. E é um estudo muito curioso, mas depois a gente fala sobre isso. Bom, o estágio, isto questiona o estágio da ética na administração pública moçambicana. Permita-me dizer que Moçambique já retratou e ratificou boa parte dos instrumentos internacionais que versam sobre questões ligadas à ética e, sobretudo, do combate à corrupção, como a Convenção das Nações Unidas sobre combate à corrupção, a Convenção da União Africana em relação ao combate à corrupção, e a legislação moçambicana em si também melhorou consideravelmente a partir de 2004 com a aprovação de alguns instrumentos jurídicos, como a Lei 6/2004, a Lei da Probidade Pública, mas a posterior e por aí fora. Há um esforço que vem sendo feito por parte do governo moçambicano no sentido de moldar, no sentido de encorajar, incentivar a elevação dos padrões éticos na administração pública. E não se pode desmerecer estas tentativas, estas deveras investidas que estão sendo feitas ou que vêm sendo feitas no sentido de preparar o funcionário, o servidor público, para não dizer a administração pública enquanto máquina, para poder fazer face de forma mais eficiente, de forma mais própria a estas questões de ética e de combate à corrupção. Entretanto, como eu disse anteriormente, a ética é um campo de conhecimento de constante desenvoltura, é um campo que está sendo ou vem sendo trabalhado, e o subproduto desta ética emerge de forma presente a cada instante. Então, analisar o estágio daquilo que é a ética também requer uma apreciação, o fato de que a ética vai sendo processada e vai sendo melhorada, a administração pública enquanto serviço, enquanto atividade, também vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Há algumas questões específicas que podem ser tiradas como ilações do estudo ao qual referiu, é que as instituições também, de modo particular, devem buscar, as instituições do Estado e da administração pública, devem buscar equipar-se, devem buscar preparar-se de modo a poder fazer face da melhor forma, aperfeiçoando os seus mecanismos de controle interno, buscando estruturar de forma eficiente os códigos de ética interna, a instauração de comissões de ética, algumas medidas. Então estamos a falar que temos algum empobrecimento no que diz respeito às ferramentas que permitem que a ética seja efetiva. Exatamente pelo fato da ética ser um subproduto da interação dos homens e ser algo de constante desenvoltura, é necessário que se busque fortificar as bases que sustentam a ética. Então, existe esta fragilidade e não se pode negar isto, existe esta fragilidade por parte das instituições do Estado de preparar-se para aquilo que são as brechas, as situações que podem originar situações de práticas antiéticas ou corruptas. Está certo, Parafina. Foi um prazer te ter aqui no programa de Olho na Administração Pública. Eu nem vou te dar as últimas palavras. Quero acreditar que a gente ainda vai ter
trazer muitas oportunidades, porque a conversa foi extremamente rica e espero sinceramente te receber aqui novamente. O nosso programa já está a terminar por aqui, tínhamos muita coisa ainda por falar, contudo, poderemos o fazer numa próxima oportunidade, porém, agora vamos chamar aqui a Magda para que entre no estúdio da De Olho na Administração Pública para dar a conhecer o que a gente vai ter e ela vai explicar a partir de si. Bom, parece que continuamos no ar, certo? O microfone está ligado. Boa noite. Olá, Magda. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo e consigo. É diferente quando alguém está prestes a entrevistar. Não, eu sei como é. Não é? Certo. Sei como é. Agora, em relação ao... Minha câmara de produção é exatamente esta, não é? Certo. Em relação ao programa de amanhã, o Política e Liderança no Feminino, estou aqui para convidar a todos que estão a acompanhar o De Olho na Administração Pública, para acompanhar o nosso programa, que é feito de mulheres, direcionado também às mulheres, concretamente, mas são todos convidados. Concretamente, amanhã vamos falar sobre os desafios da comunidade LGBT em Moçambique, quais são as suas principais preocupações e também, de certa forma, possíveis soluções para os problemas que certamente podemos levantar ao longo da nossa conversa amanhã. Tá certo, Magda, tema extremamente interessante, é sempre um prazer receber uma mulher aqui neste estúdio. Esteja sempre de olho na administração pública, estamos acima do tempo, contudo, não deixe de acompanhar amanhã o programa da Magda e também não deixe... Às 14. Exatamente às 14, e não deixe de o fazer também na segunda-feira às 18 horas, esteja sempre de olho na administração pública.